Obrigado por tuas palavras, mas eu tenho que te lembrar o seguinte: em primeiro lugar, realmente o mundo jaz maligno, correto, corretíssimo. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tá? Isso é ponto pacífico. Agora, eu devo te lembrar também que Deus escolheu a uns para pastores, a outros para presbíteros, a outros para juízes, a outros para médicos e a outros para garis, por exemplo. Meu papel é o de gari. Meu papel é justamente o da limpeza. O meu papel é aquele onde ninguém quer pôr a mão. Não adianta, sabe? Você não quer pôr a mão porque você também acha que é bom orar? Vai orar, querido. Alguém tem que orar. Tá certo. Ore. Como você disse ali, talvez que fosse bonito ou gostoso essas mensagens minhas. Eu vou te dizer uma coisa. Pode ser gostoso para você ouvir. Agora, para eu falar, não é tão bom assim, não. Mas isso não quer dizer nada. Até porque alguém tem que fazer. Imagine você que Isaías foi morto cerrado vivo. Você acha que ele queria ter sido morto cerrado vivo? Ou pode ter sido a providência divina? Estevão, apedrejado. Será que ele foi apedrejado porque ele fazia questão de ser apedrejado? Ou será que foi a providência divina? Jesus, o Cristo de Nazaré, foi crucificado. Também não creio que ele tenha sido crucificado apenas porque ele queria ser crucificado, senão pela providência divina. Então veja bem, longe de nós querermos nos igualar a Cristo, né? Agora, de qualquer forma, o papel de Estevão é claro, evidente. O papel dos grandes homens da fé foram evidentes. Alguns ainda hoje têm suas cabeças cortadas em alguns países, como os países árabes, etc. E alguns aqui no Brasil, alguns pastores aqui no Brasil, estão acolhendo Dilmas e Lulas para falar em púlpitos. Agora, o Lula já não mais, ele já está bem guardado lá na Polícia Federal, espero que fique por muito bom tempo. Mas, de qualquer forma, nós vemos que, ao contrário do que você falou, alguém tem que se levantar sim, porque senão Lula ainda estaria pregando dentro das igrejas evangélicas. Aliás, lembre que Lula, inclusive, cogitou a ideia de montar uma igreja justamente para derrubar essa pastorada que está aí, que, aliás, é tudo pastorada mesmo. A grande maioria está aí preocupado em pregar, cobrando, levar cantor, pagando, né? Ou seja, o grande show gospel. Bom, aqueles que não participam do show gospel, querido, têm que lutar com as armas que têm. Os que não participam do grande show gospel têm que ir para a frente da batalha. Esses, muitas vezes, vão falar coisas que serão desagradáveis aos demais, tá? Vão olhar para os demais e vão dizer que isso tudo aí está errado. A começar pela hora que o pastor acolhe esses canalhas, os príncipes das trevas, que são esses políticos, e que estão todos mancomunados com a grande maioria da liderança eclesiástica, especialmente evangélica no Brasil. Digo especialmente evangélica, porque claro que tem liderança eclesiástica católica, que também tem seu pezinho junto com a politicalha, e também os espíritas com a politicalha, e por aí vai. Mas o que me interessa mesmo são os evangélicos, porque essa é a minha casa. Eu sou crente, tá? Eu sou cristão, para a glória de Deus. Agora, uma coisa é certa, não vamos esquecer que Satanás está aí em derredor. E enquanto nós só estamos orando, meu querido irmão e amigo, Juan, um menino de 9 anos, primeiro ele teve seu pintinho cortado.
passou um ano com aquele pintinho cortado sem poder ir ao médico, porque ninguém levava ele ao médico. E depois de um ano, mataram ele a facada, e quando cortaram-lhe a cabeça, ele ainda vivia, ele ainda gritou quando lhe cortaram a cabeça. É, querido. Onde estavam os meus queridos irmãos orando? Então vamos orar bastante, porque outras crianças estão sendo mortas no Brasil nas mesmas condições. Existem crianças, meu querido irmão e amigo, como disse a nossa ministra da família, Damares, aliás, uma grande cristã, ela disse que tem recém-nascidos de 22 dias que são estuprados. 22 dias de vida, meu querido, são estuprados. Como vamos resolver isso? Apenas orando? Será que não estamos nós também na nossa zona de conforto, ajoelhando e orando? Claro, claro. Ouse levantar tua voz lá dentro do parlamento para você ver o que acontece. Vai lá dentro do parlamento, em vez de orar, vai lá e diga para aqueles caras lá que eles são tudo ladrão, cafajeste, sem vergonha, vagabundo, e eu quero ver como é que você sai de lá. O problema, meu querido, não é orar. Orar, graças a Deus, nosso país tem grandes homens e mulheres de oração. Você é um deles. Eu sou um deles. Oro barbaridade. E graças a Deus oro, porque se eu não orasse, vivo eu não estava mais. Garanto para ti. Então pode ter certeza, esse papel bonitinho, gostosinho, como eu estou fazendo, nem é bonito e nem é gostoso. Muito ao contrário. É um papel que me rende, inclusive, ameaças. Agora, é claro, alguém tem que fazê-lo. Elias, quando encontrou o rei, ele teve que olhar na cara do rei e dizer que perturbador de Israel era ele e a casa dele, não eu. Então eu não me preocupo com isso não, sabe? Eu não me sinto nem um pouco perturbador de Israel. Eu sou um cara que Deus chamou e levantou para fazer esse trabalho sujo, que tem muita gente que não tem coragem de fazer. Tem muitos que não têm coragem de fazer o que eu estou fazendo. Porque se tivesse, meu querido, muita coisa seria resolvido muito mais rapidamente. Mas não tem coragem, não adianta. Quando vê que o buraco é mais embaixo, quando vê que o vagabundo está do lado te olhando com cara feia, a maior parte pega e foge. Sai correndo de medo do vagabundo. É assim que acontece. Tenho provas cabais disso. Mas alguém tem que parar e dizer, não, eu mesmo que eu tenha que tombar, eu sou obrigado a denunciar. Eu creio que, veja bem, você citou a palavra de Deus, que é valiosa, é meu norte, citou a palavra em inúmeros versículos, mas você esqueceu alguns versículos, né, que o Senhor diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, meu querido, Deus para mim é verdade, é justiça, é amor, é piedade, é compaixão. Como é que eu posso amar a Deus se eu não luto pela verdade, pela justiça? Como é que eu posso amar a Deus se eu permito que vagabundo continue estuprando meninas à nossa volta ou crianças à nossa volta? Veja bem, a tua obrigação é cuidar especialmente da viúva, do pobre e do órfão. A viúva, o pobre e o órfão, você não vai cuidar apenas com oração. E não esqueça também, não devemos esquecer também, que oração é feito por dois verbos, orar mais ação. Orar e ação gera a oração. Ou seja, enquanto estou orando, estou agindo.
Veja bem, eu paro na frente de uma pilha de tijolo com 10.000 tijolos. Tem que construir um muro. Isso aconteceu com Neemias. Lembra lá da história de Neemias? Dá uma olhadinha lá, você vai ver. Tinha um monte de tijolo. Eles oravam, estavam armados e construindo o muro, ou seja, oravam enquanto agiam. Até para ir ao banheiro, diz a palavra de Deus, eles iam armados, não largavam suas armas, porque senão eles poderiam ser trucidados. Importante isso, né, meu querido? Então veja bem, eu entendo a palavra que você me mandou, gostei, obrigado. Gostei de saber que você é um dos seguidores, continue aí, fique tranquilo. Não vou te excluir de jeito nenhum, não há porquê, você não me ofendeu. Agora, uma coisa é certa, não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Não esqueça disso. Imagine você, de repente, andando e uma pedra gritando do teu lado. Eu tenho certeza que você não sobrevive ao grito da pedra. Sabe por quê? Porque no momento que você ouvir a pedra gritar, é porque você se calou. E se calar, meu querido, não é deixar de orar. Se calar é ver o vagabundo cometendo uma atrocidade e não falar nada, não tomar uma posição com relação ao que está acontecendo. E tomar uma posição não é passar ao largo quando vê o nosso irmão caído. Não, pelo contrário, é arregaçar as mangas e ver quem está batendo nele e chegar lá e fazer com que pare, ainda que você tenha que usar da força. Infelizmente, meu querido, esse é o tempo do fim. Lembre que o Senhor também nos disse na sua palavra, aquele que não tem uma espada, venda sua capa e compre uma. Meu querido, a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Penetra até o âmago. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, no nome santo de Jesus. Eu não sou digno, mas a graça de Deus está sobre mim. E é por isso que eu sigo minha caminhada. Se acha que é válido, divulgue. Esse trabalho também é válido de divulgação. Você não precisa arregaçar as mangas e vir comigo, não. Não precisa expor a tua cara contra os malignos, não. Não precisa. Agora, preciso de divulgação, sim. Preciso também de ajuda para continuar o trabalho? Preciso, sim. Quantos têm ajudado aqui? Nenhum. Creio que a palavra de Deus também fala das ofertas. As ofertas que vão desde uma simples divulgação até mesmo o auxílio aos que fazem a obra. Existem alguns que fazem a obra orando, outros vão na frente, outros vão cavando, outros vão semeando, outros vão, enfim, de inúmeras formas. Quando você pega um doente no caminho, não adianta parar ajoelhado ao lado dele e ficar orando. Às vezes você tem que pegar ele, colocar ele nos ombros e levar ele até o hospital. E de repente chega lá no hospital, não tem vaga, e talvez você tenha às vezes até que tomar determinadas atitudes quase como de briga para poder cavar uma vaga, porque este mundo realmente jaz do maligno. E falando fino, ninguém resolve nada. A oração resolve um monte de coisa, claro que resolve. Eu sei disso porque eu vivo pela fé, eu vivo pela oração. Agora, de qualquer forma, tem hora que você tem que falar grosso. Grande abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.